Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre mitos, verdades, opiniões, teorias, sobre a aprovação do Merchant Center. E quando eu falo de opiniões e teorias, são as minhas, baseado aí na minha experiência de alguns anos trabalhando com a aprovação de Merchant Center. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Aula Digital. Meu nome é Rodrigo. Sempre que eu posso, eu venho aqui dar uma dica, fazer um tutorial, dar minha opinião, enfim. Dá essa moral pro seu irmão, se inscreve aí no canal e vambora para esse vídeo. Bom, pessoal, eu separei aqui alguns pontos que eu acho que são importantíssimos na hora de você fazer a aprovação aí do seu Merchant Center. E quando eu estiver olhando para lá é porque eu estou olhando ali no meu computador, onde eu listei ali o que eu gostaria de falar. Vamos lá, primeiro mito, CNPJ. Pessoal, eu desafio aí quem quiser a achar nas políticas do Google sobre Merchant Center, onde é obrigatório ter CNPJ. Não confunda Google Ads com Merchant Center. Pessoal, não é obrigatório ter CNPJ. Você não tem que abrir uma empresa para poder aprovar o seu Merchant Center. Isso não é verdade. Muita gente aí vem me procurar perguntando se isso é verdade, porque fulano, beltrano falou que é obrigatório ter CNPJ. Então eu vou te contar uma história. Uma história de um rapaz que estava infeliz no trabalho dele e ele decidiu criar uma loja virtual para ter uma segunda renda, para tentar sair ali daquela rotina, porque ele não queria mais trabalhar naquele local. E aí, ele chegou em casa cansado do trabalho e foi ver o guruzinho que aprova Merchan. E aí, lá no vídeo do guruzinho, ele fala o seguinte, abre aspas, se você não tem R$ 81 para pagar por mês de Merchan, de CNPJ, de MEI, nem entra no game. E aí fecha aspas para ele. E aí o que aconteceu? O nosso amigo falou, não, eu tenho R$ 81. Foi lá e abriu uma empresa para ter o CNPJ no rodapé da página dele, porque o guruzinho falou que era obrigatório. O que aconteceu? Um dia ele foi demitido do emprego dele, ou pediu demissão, ou fez um acordo, e aí descobriu que ele tinha perdido todos os direitos dele, porque ele tinha um CNPJ. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Essa é uma história hipotética, tá, pessoal? Mas pode acontecer. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando vem para a internet, dar dicas para as pessoas, influenciar pessoas, dar direção para as pessoas, orientar pessoas. Então, é mito, não é obrigatório você ter CNPJ. Eu já aprovei 2 merchans ao vivo aqui no canal, construindo loja desde o zero, e eu não coloquei CNPJ em rodapé de nenhuma página. Tá lá, inclusive o Rodrigo Story está em pé até hoje. É esse merchan velho de guerra aí que está sempre aí nos tutoriais aqui do canal. Então, é mito. Ah, Rodrigo, eu tenho um CNPJ no meu rodapé melhor? Lógico, pô. Você passa credibilidade, passa mais confiança. Embora tenha um monte de gente dando golpe aí nos outros com CNPJ no rodapé. Então, cuidado que as coisas não estão totalmente proporcionais. Mas você ter um CNPJ é legal, beleza. Mas isso não vai mudar nada no Merchan. Tem várias contas aí que são aprovadas com e sem CNPJ. Isso aí é uma daquelas coisas que ninguém pode garantir, tá bom? Segundo ponto, políticas são obrigatórias? Tem gente que vem me perguntar se as políticas do rodapé são obrigatórias. Sim, são. Principalmente a de devolução, tá bom? Que é a que o Google mais observa, certo? Então as políticas, lá no campo da Shopify, onde tem as políticas, coloca todas elas e tá tudo certo. 3. Endereços diferentes no cadastro, Shopify e Merchan. Pessoal, isso aqui não tem nada nas políticas, mas isso aqui eu vou afirmar para você o seguinte, o endereço que você colocou na Shopify tem que ser o mesmo que está no seu Merchan. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu mostro todas as permissões que o aplicativo do Google pede, e uma das permissões que ele pede é o endereço, o cadastro. Então, faça com o mesmo endereço. Ah, porque eu botei na Shopify o endereço da minha casa e no Merchan eu coloquei o endereço do meu trabalho. Ah, não, cara, não, bota tudo igual, mesmo endereço, tá? Outro ponto, 4º ponto, checkout. Muita gente me pergunta, porque o Google, na política dele está descrito que o checkout tem que ser no mesmo domínio
e o cliente tem que finalizar a compra sozinho, sem nenhum tipo de ajuda, certo? Então, muita gente me pergunta, pô, eu vou botar o checkout da Yamp, mas eu vou registrar o domínio, e o checkout vai ficar no mesmo domínio. Beleza, a sua teoria está certa. Mas por que você não usa o checkout nativo da Shopify só para aprovar? Depois você registra seu domínio, depois de uns 15, 20 dias com o merchan aprovado, você vai lá e migra. Porque no Brasil, infelizmente, não tem como rodar com o checkout Shopify, é muito ruim. Mas, no primeiro momento, eu sempre oriento que você comece com o checkout da Shopify, porque você vai pular uma etapa. E um outro erro que as pessoas cometem é vincular o checkout da Yamp ou da Cartpanda, registra o domínio, tudo beleza, mas não bota um provedor na Shopify. Tem que ter um provedor de pagamento na Shopify. Então, esse daí também é outro ponto que eu gostaria de firmar com vocês aí sobre o checkout. A minha recomendação é que você use para solicitar a aprovação o checkout nativo da Shopify. Depois você troca. Espera aí uns 15, 20 dias de aprovado e troca, tá bom? Outro ponto. Telefone celular, o número que você vai criar a sua conta no Google para verificação. Eu recomendo que seja o mesmo número da loja. O mesmo WhatsApp que você vai ter para o seu cliente, seja único, você compra um chip novo, tá? 0 bala, e só registre a conta, o login lá do Google, que você vai ter a conta no Merchant Center nesse telefone. Não use esse telefone mais para nada. E também não use o telefone que você já tem suas contas para essa conta. Isso é uma recomendação, tá? Tentar usar somente esse número para isso. Isso é um ponto que eu acho bastante importante. Isso não está em política nenhuma, tá? Isso aí é a minha opinião, certo? Outra dica que eu vou dar para vocês sobre contatos. É obrigatório ter os contatos na loja? Sim, bota lá. O endereço não é obrigatório no rodapé, mas o e-mail, o telefone, horário de atendimento, isso aí é bem claro. Tem que ter na loja, no rodapé lá da sua loja, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu separei aqui, ó, sobreposições de imagem. Cara, isso derruba a conta. Muita gente aí faz lojas e pega aquele banner principal da loja e enche de texto. Galera, isso é sobreposição de imagem, isso impede a aprovação da sua conta. Depois que sua conta já tiver com algum tempo lá, você vai lá e bota esses banners, mas eu não recomendo para aprovação, tá? E depois também eu não gosto, mas aí é uma questão de gosto, certo? E também na imagem de produto, não bota marca, logo, nada disso nas imagens de produto, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de afirmar para vocês aqui, sobre isso aqui também eu que estou falando, tá? Responsabilidade minha. A extensão do seu domínio. Cara, loja é .com ou .com.br. Não use essas outras extensões. Se você for fazer um estudo básico sobre o que significa extensões, .com é comércio, tá? E .com.br é o comércio no Brasil. Se você pretende ter uma loja que vai vender híbrido, vai vender em outros países, .com, indiscutível. E, comprei outro porque é mais barato. Eu sei que tem domínios que em outras extensões são mais baratos do que o .com, mas faz um esforço. Loja é .com ou .com.br. Isso aqui é minha opinião, e se você for estudar as extensões aí de domínio, você vai concordar comigo, certo? Então, vamos lá. Próximo ponto. Correspondência de preço. Pessoal, tem gente que pede aprovação do Merchan, loja nova, uma semana de loja já está com promoção. Chega lá no Merchan, era de 1.000 por, agora está 700. Galera, não, cara, não, esquece isso, preço um só. Mesmo preço que você tem na loja, o preço do Merchan. Então não peça aprovação de Merchan com... Viu a abelha aqui? Tem uma abelha aqui, ó. Não peça a aprovação do Merchan com promoções de preço na sua loja, tá bom? E uma dica que não está aqui, que eu não escrevi, sempre coloque parcelamentos visíveis na sua loja. Se você está no Brasil, parcelamento é uma prática do mercado brasileiro, então tenha parcelamentos aí na sua loja. Outro ponto, declarações falsas sobre produtos milagrosos. Talvez não seja a sua intenção, mas como eu estava conversando com um amigo do canal aí esses dias, ele tem uma loja de brinquedo, eu esqueci o nome dele agora, mas com certeza ele vai
saber que é ele, que eu vi alguns produtos na loja dele que tinham algumas intenções, e eu sei que não era a intenção dele, mas o Google pode achar que você está vendendo uma coisa que não existe. Promessas, muitas promessas atreladas a produtos, tá? A pessoa vai vender um fone de ouvido e bota lá que ele vai levar o cara na lua. Parece que está vendendo um foguete. Então, cuidado, porque isso aí pode sim ser um problema de declaração falsa na sua loja, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Outro mito, selos no rodapé. Porra, a galera chega com umas lojas, parece até camisa de micareta. Quem lembra aí de camisa de micareta? Cheia de patrocínio, cheia de logo. Aí o cara bota um logo do Reclame Aqui no rodapé da loja dele e não tem nem conta no Reclame Aqui. Se o cliente clicar lá, não vai para lugar nenhum. Então, pelo amor de Deus, cara, bom senso, bom senso. Não enche a sua loja de selo não, porque pode dar uma impressão contrária de que você quer passar uma credibilidade e acaba, sabe, o excesso das coisas. Então tem um pouco de bom senso aí sobre esses selos. Coloca o seu logo lá no rodapé, as políticas, os contatos da loja. Se você tiver CNPJ, bota o CNPJ. Se você também tiver endereço físico, loja física, bota lá o endereço físico da sua loja. Beleza, o básico que funciona. Outra coisa, galera, mimetismo de sites, isso é proibido. Muita gente copia os sites aí de grandes locais, faz uma identidade visual muito parecida, e isso também pode te prejudicar. Chegou um rapaz aqui uma vez aqui com a loja, parecia até a Shopee, mano. Então cuidado, cara, cuidado com esse tipo de mimetismo, né? Essa cópia de site. E se você copia, clona sites aí, copia. Tem muita gente que usa aplicativos aí para copiar produtos, cara. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Cuidado com o link que esses produtos vêm, então isso aí também pode te prejudicar. Tá bom? Às vezes é a preguiça, né, de fazer um produto, né, mas é a parte principal da sua loja. Tenha atenção, principalmente na hora de fazer um produto. Então, e a última dica para esse vídeo aqui vincular a conta do Google Ads é obrigatória para a aprovação do Merchant Center? Não é, galera, não é. Rodrigo, eu pedi a aprovação do meu Merchant Center e lá tem um probleminha lá dizendo lá conta do Google Ads. Galera, esquece, não é. Eu recomendo que você coloque a sua conta do Google Ads ali depois de um mês da sua conta do Merchant aprovada. A sua conta do Merchant pode demorar 15 dias para ser aprovada segundo aí as políticas do Google. Tá? Principalmente a questão de análise de imagem, link de imagens. Então tenha paciência, você não vai comprar o seu domínio hoje e pedir a aprovação do Merchant Center hoje. Você está fazendo... eu vou falar mais uma coisa. Avaliações. O cara compra um domínio hoje, amanhã ele faz a loja porque ele copiou tudo, fez tudo na inteligência artificial, tá tudo, pediu a aprovação do Merchant, encheu a loja dele de avaliações. Porra, você acha que o Google é burro, cara? De uma loja que tem um dia, ter mais de 500 avaliações? Pelo amor de Deus, né, gente? Bom senso. Bom senso. E o que o Google pede com relação a avaliações é ter o campo para avaliações. Tá? A gente coloca, eu recomendo que você coloque pelo menos uma ou duas avaliações, mas tenha bom senso. Tira o snippetzinho de data de avaliação que tem lá. Todo aplicativo de avaliação tem lá a datinha da avaliação. Tira aquilo dali. Coloca uma só, pô. Coloca uma avaliação só para ter. Porque às vezes o próprio Google ele é incoerente com aquilo que ele fala, né? Ele fala que ele só precisa do snippet se o cliente quiser fazer a avaliação lá, o campo para o cliente, aquele campinho lá, escreva a sua avaliação. Mas quando ele reprova a tua conta, ele fala, coloque a avaliação na sua loja. Então isso é o Google. Então eu acho que eu espero ter ajudado você nessa sua batalha aí do Merchant Center. Cuidado. E se você tiver um tempo, eu recomendo, leia as políticas do Google. Leia. Leia sobre SEO, leia sobre SEO de imagens, leia sobre Search Console, leia sobre snippets obrigatórios no seu site. Então, estuda, galera. Estuda. Estudar, meu irmão, não é tempo perdido. Beleza? Tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Beleza?
Então, fiquem todos com Deus e bora para frente. Desistir não está nos planos.